Humanistas acreditam que o homem é autônomo. Sim, eles querem crédito. Eles querem sentir que são responsáveis por suas ações, que estão fazendo coisas que merecem um tapinha nas costas. Você não será recompensado pelo que você ou seu ambiente conquistou? Eu insisto nisso. Sim, quero que todos sejam recompensados. Essa é minha linha. Quero que todos sejam recompensados e não punidos. Atualmente, existem algumas condições sérias em que você pode justificar o uso moderado de punição branda de uma forma que não seja cruel. Eu preferiria não usar nenhuma. Não com minhas filhas. Cresci em uma cultura moderadamente religiosa. Durante muitos anos, frequentei uma escola dominical presbiteriana, onde um professor compreensivo e liberal nos guiava, a mim e a outros 5 meninos, por lições fornecidas pela igreja, a maioria delas, conforme me lembro, sobre o Pentateuco. Quando estava no ensino médio, um relógio que eu havia perdido me foi devolvido de uma maneira que pareceu ser miraculosa, e eu pensei que Deus tinha falado comigo. No entanto, logo deixei de ter fé, embora tenha ficado um tanto perturbado com isso por alguns anos. Na faculdade, eu frequentava a capela matinal obrigatória, onde nossos professores se revezavam lendo trechos da Bíblia, especialmente as parábolas. Possivelmente, isso explica por que, aos 82 anos, levo uma espécie de vida religiosa. Não em uma igreja com Deus, mas comigo mesmo, em coerência com ideias de David Thoreau. Faço isso por 40 minutos enquanto caminho até o meu escritório. Em certo momento, eu carregava uma edição de bolso dos sonetos de Shakespeare e memorizei alguns deles enquanto caminhava. Ocasionalmente, ainda recito um a mim mesmo, sempre surpreso com o quanto é difícil se lembrar deles. Geralmente, enquanto caminho, organizo os assuntos do dia de alguma forma. À tarde, ouço música. Bach, Beethoven, Brahms e Bruckner, Mahler e Wagner. Em outras palavras, os românticos. Não leio enquanto ouço, mas penso sobre meu trabalho. E sempre tenho um caderno à mão, porque é quando ideias frescas mais frequentemente aparecem. Quando estou na minha mesa, pratico uma espécie de zen, conforme entendo, colocando-me na melhor condição possível para expressar ideias. Escrever é um processo de descoberta. O papel que eu completo quase não se assemelha ao papel com o qual comecei a escrever. Eu aprendo o que tenho a dizer. E aquilo que você conquistou não é devido a você? Isso se deve à minha história, à minha dotação genética, em primeiro lugar, e ao que aconteceu com essa dotação ao longo dos anos que vivi. Eu não acredito que tenha originado nada, exceto como um sistema que selecionou, ajustou e se adaptou, tornando-se produtivo de uma maneira particular. E quanto a Mozart, que escreveu sua primeira sinfonia aos 6 anos, ele também era um produto do ambiente? Ah, tenho certeza que sim. A ciência, não a religião, me ensinou meus valores mais úteis, incluindo a honestidade intelectual. É melhor ficar sem respostas do que aceitar aquelas que simplesmente resolvem a perplexidade. Gosto da resposta de Russell à aposta de Pascal. Pascal argumentou que as consequências de acreditar em Deus eram tão imensas que apenas um tolo não acreditaria. Mas, disse Russell, suponha que Deus valorize a honestidade intelectual acima de tudo e que Ele nos tenha dado evidências insatisfatórias de sua existência e esteja planejando condenar ao inferno todos aqueles que acreditam nele apenas pelo bem das recompensas reluzentes. Quando vou ao teatro, sou ricamente reforçado, ou seja, acontecem coisas que aumentam a probabilidade de eu ir ao teatro quando estou em Londres. E diria que essa explicação também explicaria porque a ideia de ir ao teatro me ocorreu e porque eu tive vontade de ir ao teatro.
Assim como muitas pessoas, eu me pergunto sobre as coisas. Como o mundo começou? Infelizmente, não estamos em uma posição muito boa para dizer. Vivemos em um planeta pequeno em comparação a tantos outros. Nosso Sol é pequeno em comparação a tantos outros. Estamos em uma galáxia pequena em comparação a muitas outras. E é notável que tenhamos feito tanto sentido dos fatos disponíveis quanto conseguimos. Ainda temos muitas respostas a encontrar. As teorias moleculares atuais sobre a origem da vida me parecem mais plausíveis do que aquelas que dizem ter sido reveladas por um Deus. É possível que um dia cientistas construam grupos de moléculas que se reproduzam por si mesmas. E se essas moléculas fizerem isso após passar por variações, elas podem evoluir como viventes. Estamos tentando defender o valor interior de um homem, mas acredito realmente que deveríamos trabalhar no ambiente, o qual é o responsável por seu comportamento. Não estou atacando a liberdade. Não estou atacando a dignidade. Não sou a favor de privar as pessoas de liberdade. Quero que elas se sintam mais livres do que são agora. Também somos controlados quando fazemos o que queremos fazer, quando nos sentimos livres. O poder que está sendo usado contra o indivíduo geralmente vem do próprio indivíduo. O que é o homem? Aqui, mais próximo do meu próprio campo, estou menos propenso a concordar com interpretações acadêmicas. Acredito que a espécie humana é distinguida por uma coisa. Por meio de um passo extraordinário na evolução, sua musculatura vocal passou a estar sob controle operante. Como isso levou a linguagem, a autoobservação e a autogestão, é uma história muito longa para ser contada aqui, e não é uma resposta totalmente satisfatória. Mas acredito que seja melhor do que dizer que o homem foi criado à imagem de um Deus criador. Quero ajudar as pessoas, especialmente aquelas que amo. Quando eu mesmo não posso ajudar, desejo que fosse possível chamar alguém que pudesse. Muitas vezes gostaria de poder orar. Quando criança, eu chamava meus pais, mas não mais acredito que possa chamar um Deus como pai ou mãe. Muitas vezes, desejo poder agradecer pela boa sorte, como fui ensinado a fazer quando criança. Mas não acredito que a boa sorte seja um sinal de graça. O que acontece, acontece, e devemos aceitar isso, não importa o quão impenetráveis sejam as razões. Tampouco amaldiçoo Deus, ou peço a Deus que amaldiçoe outros por mim quando sofro. Um governo totalitário poderá utilizar seus métodos para estabelecer um estado repressivo ou, para mantê-lo, receio que sim. Eles também podem usar uma bomba atômica para o mesmo fim. Não há nada na bomba em si ou na modificação de comportamento que garanta que serão utilizadas por pessoas boas. Eu me maravilho com a complexidade da natureza. Olho para uma árvore alta e tento imaginar como uma célula na ponta da folha mais alta pode ter chegado lá. Vejo os pássaros em nosso jardim retornando a cada primavera de uma viagem de milhares de quilômetros e me pergunto como isso é possível. A natureza é maravilhosa, mas não acredito que seja milagrosa. Começamos a aprender mais sobre isso assim que paramos de considerá-la obra de um Deus. As religiões foram responsáveis por uma bela arquitetura, música, pintura, escultura, prosa e poesia. Elas mantiveram as pessoas unidas em comunidades duradouras. Em alguns momentos, ajudaram as pessoas a se comportarem bem umas com as outras e a gerenciarem suas próprias vidas com mais sucesso. Mas o poder alegado de intervir em recompensas e punições sobrenaturais é o tipo de poder que corrompe, e não é por acaso que a religião hoje está frequentemente associada ao terrorismo e repressão. Mesmo na relativamente pacífica América, organizações religiosas estão tentando suprimir o conhecimento em nossas escolas, incentivar o não aborto em todos os casos, impor suas crenças aos outros por meio de ações políticas e de muitas outras maneiras interferir em uma vida pacífica e informada.
Aceito o fato de que, assim como outros seres vivos, em breve cessarei de existir. Por um tempo, alguns dos genes que carrego serão replicados, e algo de mim sobreviverá nos livros que escrevi e na ajuda que prestei a outras pessoas. A morte não me preocupa. Não tenho medo de punições sobrenaturais, nem poderia desfrutar de uma vida eterna na qual não houvesse mais nada a fazer, com o trabalho de viver tendo sido cumprido. A psicologia teve um início como uma ciência. Penso que a psicologia tenha avançado como prática, como profissão, muito mais rapidamente do que como ciência. Acho que é o momento de a psicologia como ciência e como profissão, em áreas como psicoterapia, educação, psicologia do desenvolvimento e todas as outras, é o momento de perceber que a ciência que será mais útil não é a ciência cognitiva, em busca da mente ou self internos, mas será a seleção por consequências, representada pela análise do comportamento. Se alguém se interessar em saber nossa opinião sobre ideias de Skinner, deixaremos um resumo na descrição.